Catedral FM apresenta Encontro com a Justiça. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral 106.7 FM. Estamos começando agora o programa Encontro com a Justiça. E você, ouvinte, além de assistir pelo site www.redejuridicatv.com.br, você pode participar mandando as suas perguntas através do telefone 3231-3560 ou no WhatsApp 986852455 e ainda através do e-mail atendimento@radiocatedral.com.br. Agradecendo sempre ao nosso cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta, que nos cede esse horário para que nós, do Judiciário, prestemos contas e nos encontremos com os ouvintes da Rádio Catedral, tirando dúvidas sobre direito, sobre justiça, sobre alguns processos, e isso graças também ao nosso vigário episcopal da comunicação social, cônego Marcos William Bernardo, que nos abre esse espaço tão precioso. Agradecendo ao operador de áudio Lúcio Gomes, que hoje nos dá total assistência. Vamos começar hoje esse programa que trata dos direitos humanos na legislação, direito constitucional e os aspectos de uma democracia sem direitos humanos. É possível democracia sem direitos humanos? E quem vai ser o entrevistado de hoje, ouvinte, é o professor, advogado, doutor José Carlos Busanello. Ele é autor do livro Direito de Resistência Constitucional, dentre outras obras acadêmicas do ilustre advogado e doutor em Direito. Professor do curso de mestrado em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também da Unirio, professor da rede Senec do Rio de Janeiro. É uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso programa, doutor Busanello, uma alegria muito grande poder falar desses aspectos da democracia e da dependência que toda democracia tem de um regramento constitucional sério e correto. Boa noite, professor. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. É um prazer muito grande estar aqui com você, Ciro Darlan, meu amigo de longa jornada de luta nos direitos humanos. E começamos lá nos anos 80, já em Duque de Caxias, uma região conflagrada historicamente, nós sabemos disso, junto à universidade. Prazer também conhecer o professor e desembargador João Damasceno, que está conosco. É um prazer, professor. E dizer a você inicialmente, doutor Ciro Darlan, que esse tema, democracia e direitos humanos, é um tema muito caro e muito difícil e complexo para a vida política e jurídica do Brasil. Vou fazer uma recuperação histórica recente. Nós vivemos um período histórico dos anos 64 até 82, digamos assim, um período de ditadura, de trevas, de ausência completa de direitos conflagrados, ditos e consagrados nos seus constitucionais. Chegamos a 88 e nós elegemos um capítulo fundamental da Constituição Brasileira vigente até hoje, que é do artigo 5º ao 17, um catálogo enorme de direitos, uma promessa muito grande, uma crença que apenas a declaração simples desses direitos seria um fator garantidor para nós termos uma nova ordem social e política no Brasil. Obviamente que eu digo aos senhores sem medo de errar, que nesses anos, 25 anos a 30 anos de experiência democrática no Brasil, nós avançamos de forma significativa nisso. Mas estamos a léguas, muito longe de alcançar uma plenitude de direitos. Então a primeira resposta seria a você, a sua indagação. É impossível nós termos democracia consolidada sem nós não termos um catálogo efetivo de direitos fundamentais consagrados. E nós não temos hoje. O que nós temos na prática hoje é uma democracia formal, consagrada, nós elegemos governantes, mas nós não temos uma garantia material que a democracia nos assegure esses direitos. Então, a primeira resposta é: só temos uma democracia garantida se nós tivermos efetivamente direitos fundamentais garantidos. Por exemplo, professor Busanello, eu estive aqui folheando o seu livro e vi aqui várias abordagens que o senhor faz, e o título do seu livro nos reporta a questão do direito de resistência constitucional. Quando nós falamos de direito de resistência, nós não podemos deixar de pensar na democracia, que é a razão da maioria,
mas que a democracia efetiva também se explicita pelo respeito às minorias. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que não só não se efetivam os direitos inscritos na Constituição, como se buscam negar os direitos às minorias, né? O senhor acha que as minorias, elas têm o direito de resistência diante de eventuais assanhamento das maiorias contra os seus direitos, como a vida, a liberdade, ao devido processo legal, sobretudo nesse momento em que a mídia, né, nós estamos aqui no meio de comunicação de massa, sobretudo no momento em que a mídia assanha a maioria contra os direitos, contra os interesses das minorias e dos indivíduos, normalmente dos indivíduos fragilizados. Essas minorias têm esse direito de resistência? Perfeitamente. A minha tese é exatamente sobre isso. A minha tese tem dois cortes, um corte de macrovisão política e o de microvisão política. A macrovisão política é a sociedade como um todo contrapondo ao Estado, quando o Estado, por meio de seus agentes, usurpar do poder político legítimo e usar dos meios não democráticos de exercício do poder político. Então essa é a visão macro. E na visão micro é a questão dos direitos individuais particularizados, setorizados, que é a grande demanda da sociedade globalizada. Porque a globalização ela transforma dois movimentos de forma anacrônicas em relação aos direitos. Ao mesmo tempo que tu consagra direitos uniformes, ditos uniformes, no sentido da relação de consumo, que é universal, tu massacra as minorias. Então acho que nunca as minorias foram tão massacradas no sentido das suas visões individuais, culturais e políticas como hoje. Então é exatamente isso que eu quero registrar. Tanto que hoje um elemento consagrado hoje na resistência chama-se objeção de consciência individual, que é essa capacidade que tem um cidadão, um só cidadão, de insurgir-se contra a ordem do Estado, porventura o comando legal estiver em desacordo da sua consciência. Quer dizer, é um imperativo categórico da sua consciência e isso está consagrado na Constituição Federal. Só que isso é uma dificuldade total de implementar. Por quê? Nós temos dificuldade cultural. Ali entra a democracia como cultura. Nós não temos uma cultura democrática no Brasil. Nós não temos uma cultura, aí entra todas as categorias que operam o direito, seja a sociedade, seja os advogados e os juízes, e os promotores também. Então essa questão, esse é o debate fundamental. Por isso que esse comando que o professor Ciro Darlan e o senhor Damasceno fazem aqui dentro, de trazer para o debate, abrir o judiciário, discutir direitos, é fundamental. Porque nós estamos perdendo aonde, doutor Damasceno? É na questão da representatividade, do intersubjetividade. É essa questão que nós estamos perdendo, das representações. Então nós temos que focar isso, que cada vez mais a era do nosso mundo é a era dos direitos, já dizia Norberto Bobbio. Mas mais que isso, não é só escrever no texto constitucional, é garantir, dar efetividade. E por isso nós vamos ter uma capacidade de mídia, televisão, leia seus grandes meios de comunicação, dar crédito, dar vazão às sentenças de grande repercussão. E faz me lembrar agora, em alguns casos esporádicos, o doutor Ciro Darlan era juiz da infância e da juventude. A imprensa, o que batia o dia inteiro? O juiz Ciro Darlan soltou o menino tal, soltou aquilo, soltou bandidos. É um juiz que não é isso, o xingamento. Porque eles não têm a compreensão clara do fenômeno da sociedade, do fenômeno dos direitos para as minorias. Isso é uma visão conservadora e dos grupos dominantes, das elites dominantes. Agora o senhor acha, você interrompeu, já interrompendo, como faz aquele entrevistador que fala mais que os entrevistados, o senhor acha que, diferentemente dessa postura do desembargador Ciro Darlan, né, na sua vida hoje como desembargador e notadamente como juiz da infância e juventude, essa postura do juiz concurseiro, que termina a faculdade, se mete num cursinho, estuda 2, 3 anos, e aí passa no concurso, ou do promotor concurseiro, né, sem a vivência, né, da realidade cotidiana, ou o outro lado, 1/5 dos tribunais federais, regionais federais e dos tribunais de justiça, né, que são compostos por membros, por gente nomeada pelo executivo, que aí vem por uma outra via, vem pela via da politicagem, vem pela via, né, dos conchavos. O senhor acha que isso pode ser danoso para a instituição, na medida em que ela se aparta da vida social e da efetivação dos direitos? Voltando perfeitamente à sua alegação, assino embaixo, acho que a sua análise foi correta. Porque entra na questão que volto anteriormente a discutir. Nós temos que ter, doutor Ciro, no Brasil e no mundo, uma mentalidade democrática. O que é democrática? Não é eleger o governante, é uma de representação, de reconhecer as pluralidades, as diferenças, que é difícil, que é o discurso da tolerância. E que é difícil isso.
Mas esse é o discurso fundamental para ser democrático. Eu faço uma análise, que eu sou diretor de faculdade de Direito há muitos anos. Eu fiz esforços, desde muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, para nós implementarmos nas grades curriculares, nas matrizes curriculares, um debate crítico exatamente que contempla essa diversidade. E eu tenho, por parte dos meus professores da época, e até certamente até hoje, uma resistência para enfrentar isso. Não basta colocar no papel. Eles acham que isso não é um debate importante, que o debate importante basicamente é a dogmática jurídica, os códigos civil, penal, etc. Esse debate mais crítico da sociedade, o papel do agente político, o agente social, na vida política, não é tão relevante. E essa é a falta nossa. Então nós observamos um fato brasileiro. Nós somos um país hoje no mundo, considerado a oitava economia no mundo, e nós temos indicadores sociais dos piores do mundo. Aí pergunto, como é que pode um país como o Brasil ter os melhores indicadores econômicos do mundo, suportar isso? Quer dizer, não é fácil suportar a oitava economia do mundo e ter indicadores sociais dos piores do mundo. Quer dizer, essa contradição. Professor Busanello, o senhor está falando aí a sua tese e publicou um livro muito importante sobre direito à resistência. Como é que o senhor analisa essa complexidade? O cidadão tem o direito a resistir a ordens ilegais, a procedimentos que não sejam democráticos. E, por outro lado, nós estamos vendo no nosso país a criminalização de todos os movimentos sociais. Como analisar isso, professor? Eu faço uma leitura crítica hoje que nós somos num período histórico que eu não queria viver. Um período histórico muito ruim, que nós perdemos uma coisa fundamental para a democracia e para a vida social e política, que é a utopia. Hoje os projetos utópicos da humanidade estão derrocados, quer dizer, nós não temos um grande projeto. E com isso acontece que hoje os partidos políticos perderam densidade, perderam representatividade, e a disputa política hoje virou uma disputa de interesse, política no sentido macro, dos partidos políticos, basicamente de poder, e sem indicar com perspectivas claras de sociedade que nós queremos. Então Ciro dizia o seguinte, que a existência é fundamental para nós garantirmos o mínimo minimorum, quer dizer, as garantias fundamentais escritas na Constituição Federal, garantir os direitos de efetividade que integralize esse patrimônio histórico ao cidadão. E assim vai indo. E nós não estamos tendo êxito no Brasil. Então são as dificuldades que estamos criando. Eu acho que fundamental hoje passa, Ciro, por duas questões fundamentais, que é a questão da educação de massa, que é a representação do simbólico, que eu falei há pouco, e a questão da comunicação. Aí entra a questão das televisões, entendeu? Que fazem a cabeça das pessoas, com o Max Media dizendo isso, aquilo, que serve para uma pauta conservadoríssima hoje, entendeu? Então nós vamos viver um período histórico nesse período agora de retrocesso social. E pelos erros políticos cometidos aí, basicamente pelo governo Dilma, Lula, PT, etc., que estavam galvanizados pelos movimentos sociais, pelos erros históricos cometidos. E agora vem uma força política conservadora, de inclinação de direita, massacrando isso. Então nós vamos viver, Ciro, certamente um período muito ruim e com as capacidades nossas de resistência muito baixas. Professor, tem uma coisa, essa concepção dos direitos humanos, que toda pessoa é titular de direitos, né, decorrentes da qualidade de pessoa humana, a limitação ao poder legislativo dos estados, né, uma limitação das soberanias nacionais, que já não podem mais legislar contra os direitos humanos, isso é algo que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e depois de toda a truculência que o nazismo praticou contra, notadamente, os judeus. E eram judeus pobres, socialistas, comunistas, além de homossexuais e ciganos. Então nós tivemos um Estado legislando contra a minoria. E esta referência, né, essa coisa absurda, né, que a humanidade vivenciou naquele período, nos deu referência para uma nova ordem. Mas essa semana nós tivemos o caso de um deputado discursando contra quilombolas. Algumas semanas atrás, né? Exatamente, foi. É que o assunto ainda está em debate, né, e ainda está muito presente na minha memória. Né? Mas naquela semana que o deputado, negando direitos de quilombolas, negando direitos aos indígenas, né, e se referindo aos quilombolas como sendo pessoas pesando 7 arrobas, que é uma medida, né, de medição de gado, de peso de gado, né, uma arroba tem 15 quilos, e fazendo isto numa sociedade judaica, na hebraica. Né? É razoável isso que um povo que nega, né,
né, que busca que a humanidade negue aquilo que ela vivenciou para que não ocorra de novo, né, que cotidianamente reafirma, né, o que aconteceu, o holocausto, o genocídio, que remonta em qualquer celebração, né, a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, e por isso se quebra, né, um copo como símbolo disso. Aplauda e chame de mito alguém que se refira a um negro como pesando arroba e diz que vai acabar com o indígena. E nós estamos vivendo um momento confuso que as pessoas estão perdendo referência do que elas próprias são. Esse é um ato profundamente lamentável e pior, existente no cotidiano, existente onde no Rio de Janeiro, pior é isso, no Rio de Janeiro, que foi dita aos quatro ventos como capital cultural do país. Imagina o interior do Brasil, onde certamente esse discurso pode ser com mais veemência. Quer dizer, isso é lamentável, é entristecedor. A gente vê parlamentar desse naipe fazer esse tipo de defesa num período histórico que nós chamaríamos agora de emancipação do homem. Tanto que foi dito lá no Fukuyama, nos anos 80, do fim da história, que nós tínhamos a redenção da humanidade no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, onde as constituições do mundo inteiro, todo mundo elencou o preceito social dos textos constitucionais. O Brasil elencou isso no texto constitucional de 88, adotou o Código Civil com preceito social, e agora tem esse refluxo, esse tipo de discurso. Isso é lamentável, olha, se não para dizer, será um crime contra a humanidade. Doutor Busanello, e o papel do judiciário? O judiciário é um garantidor de direitos. Que nosso judiciário atualmente, ele tem correspondido às expectativas de uma democracia? O judiciário hoje me parece estar fragilizado e esperando uma expectativa de novos tempos. Quer dizer, eu acho que o judiciário avançou num período histórico determinado e nesse momento eu vejo o judiciário de forma muito crítica. Quer dizer, são poucos juízes que têm coragem de enfrentar essas questões muito complexas, porque não querem se expor à opinião pública. Porque nós temos hoje um sistema de max media, leia-se, o monopólio privado das comunicações, basicamente por uma televisão que domina a comunicação no Brasil, que impõe sua pauta. E o juiz certamente fica amedrontado mediante essas pautas conservadoras e não enfrenta. Eu acho que nesse momento aí entra a luta pelo direito do hearing. Quer dizer, a luta que nós temos que fazer para manter uma coisa que já tinha conquistado. Isso me chama a atenção, Ciro. Quer dizer, uma coisa que nós avançamos e agora estamos recuando. E em todos os setores. Você registrou a questão da quilombola, dos negros, que foi um capítulo importante no texto constitucional de manter os territórios dos negros por razões culturais, antropológicas, que eles moram naquela região, manter a questão dos direitos indígenas hoje. O agronegócio no interior do Brasil está desmanchando as tribos indígenas, envenenando, etc. E a questão do negro, da mulher, do cigano, etc. Quer dizer, há uma pauta conservadora hoje que eu não sei para onde vamos. Quer dizer, parece o fim da história de forma negativa. Então, nesse momento, eu acho que é importante, nesse momento de dissenso social, é importante a gente retomar nossa pauta positiva da manutenção intransigente dos direitos já consagrada nos códigos brasileiros, na Constituição brasileira e nos tratados internacionais. E que chamar a ordem para o judiciário, para cumprir minimamente, independente da vontade, digamos assim, dos comandantes das grandes mídias, que eu acho perigosíssimo isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos entrevistando hoje no programa Encontro com a Justiça o advogado e professor José Carlos Busanello, que também é professor de Direito da Administração Pública na Unirio, na Universidade Unirio, que atende ali também a Baixada e o interior do estado do Rio de Janeiro e aqui também a nossa capital. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos.